Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, o Shalom do Pai aos nossos corações. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, iniciamos esse dia na reflexão daquilo que a liturgia nos apresenta hoje como palavra de Deus, como palavra da nossa salvação. O interessante é que às 2 horas da manhã desta madrugada estávamos acordados, eu e a Dani, e nós já tivemos aí a oportunidade de, nesses primeiros momentos, de ter essa palavra ao nosso encontro. Tanto a palavra da primeira leitura de hoje, como a palavra do Santo Evangelho. E nós paramos para meditar um com o outro e chegamos a uma conclusão. Tudo aquilo que nós temos semeados como primícias, a atitude que nós tomamos para a nossa vida como comunidade pode soar loucura para muitos, mas para Deus não. Tem gente que não vai entender, não vai compreender quando nós anunciamos. Eu falo nós porque sempre que mais falava isso era eu. Que dentro do nosso casamento nasce a casa de Deus, o projeto de Deus, a comunidade Primícias. A Dani, eu sentia que ela ficava ainda um pouco abalada, mas de uns tempos para cá, Deus fez uma confirmação no coração dela, e hoje eu vejo uma decisão clara e radical para esse chamado. Até porque ela gostava da ideia, porque ela conhece a proposta de comunidade de vida, mas a certeza que ela tinha não era a mesma certeza que eu tenho. Então, assim, ela estava caminhando, mas com medo de entrar em uma decisão tão radical e necessária para ela que conhece o projeto Comunidade de Vida. Mas, antes de entrar na reflexão dessa palavra, a fidelidade que nós temos e devemos dar para Deus não quer dizer que vai ser encontrada só para as pessoas que vivem o projeto das novas comunidades, não. Se você é um apostolado do Sagrado Coração, seja um autêntico apostolado daquilo que é carisma de vocês sobre o Sagrado Coração de Jesus. Semeie esse amor. Se você é chamado à Legião de Maria, semeie esse amor de mãe que é pregado na Legião de Maria. Eu falo isso não só para aqueles que é chamado a uma vocação. Esse ano de 2023, declarado para as vocações, principalmente a primeira vocação, o chamado ao batismo, para que de fato a gente assuma. Ontem, Frei Gilson, ele falava em sua reflexão que as pessoas têm noção do pecado e muitos conseguem ouvir a voz de Deus, mas sabe que ouvir a voz de Deus é renunciar ao pecado. E aí tá, na decisão, na escolha que muitos não querem tomar. E a partir do momento que eu e minha família decidimos a sermos primícias, foi para viver um projeto de comunidade, o qual nós experimentamos em outros lugares no passado, e hoje Deus tem nos dado a graça de fundar uma comunidade.
E esse projeto não é só para ter o nome de fundadores, não. Não é para ter o nome, olha, é porque eles querem ser algo. Sim, de fato, nós queremos dar continuidade àquilo que biblicamente somos convidados como cristãos, mas com uma proposta de comunidade de vida. Em Deus, nós identificamos esse chamado e hoje estamos respondendo. Mas para que você entenda e compreenda melhor o que eu estou querendo dizer, vamos lá para a reflexão desse dia. Meu irmão e minha irmã, não se apegue ao tamanho do áudio. Porque o áudio é grande. Essa geração da agora, essa geração fast food, sabe? Quer ver tudo rápido acontecendo, não tem paciência para nada. Tenha calma. Permita que a palavra de Deus te alcance. Talvez não seja no primeiro momento do áudio, mas pode ser no meio, pode ser no final. Tenha paciência. A gente perde tanto tempo com coisas desnecessárias, mas às vezes, não, porque é um áudio absurdo. E isso não é só um problema seu, não. Isso é um problema de muitos nesse século, nessa época. Tenha paciência. Permita que a palavra de Deus chegue até você. Vamos para a primeira leitura. A primeira leitura de hoje da liturgia, ela é extraída da carta aos Hebreus. E Paulo vai dizer: irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Esse é o versículo 1 da carta aos Hebreus 4, versos 1, de 5 a 11. Olha como Paulo já inicia nesta manhã essa carta. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto a mim e a você, é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Meu irmão e minha irmã, a oportunidade que nós temos encontrado de entrar no repouso, na presença, no coração de Deus é agora, é aqui, é em vida. E ontem eu falava isso para a Dani, eu falava assim: filha, a gente está escutando isso, a gente estamos compreendendo isso, o que essa palavra quer dizer, mas damos as costas como respostas. Aí eu falava com ela: olha, quando você vê a palavra de Deus dizer: a muitos que são dados, também serão cobrados, porque eu e você compreendemos isso. Tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade. Mas esse compreender não está só em mim e não só está na Dani. Você que hoje vai se debruçar diante da primeira leitura da carta aos Hebreus, ou onde você estiver, que você escute essa leitura hoje, dentro da liturgia, você vai entender claramente o que a palavra está querendo dizer. E por que fazer caminhos diferentes? E por que tomar decisões e atitudes diferentes? A palavra de Deus está sendo clara. Eu queria poder dizer outra coisa, mas eu não posso mentir e nem posso omitir. A palavra de Deus está dizendo isso. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida, enquanto agora em vida está sendo nos dado de graça a oportunidade de entrar no repouso de Deus. E aí ele continua: não aconteça que alguém de vós fique para trás. Não aconteça. Quando Paulo vai introduzir essa fala aos Hebreus, observe que ele está usando uma palavra que traz aí uma pluralidade. Não aconteça que alguém de vós, plural, fiquem para trás.
Se eu recebo isso hoje de Deus, a Dani recebeu de Deus e você está recebendo de Deus, a nossa missão é alertar os que não perceberam, os que não acordaram, para que ninguém fique para trás. Aí no 2 Paulo já vai dizendo: também nós, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que tinham ouvido, enquanto a nós que acreditamos, entramos em nosso repouso. O que é que Paulo está dizendo aqui nesse segundo versículo da carta aos Hebreus? Ele está dizendo que também nós, ele, se referindo, fazendo menção a ele, recebemos uma boa nova. Aqueles que também andaram com Jesus, mas a proclamação da palavra de nada lhe adiantou. Também nós, como eles, Paulo falando no tempo presente, também nós que recebemos a palavra, também como eles. Quem são eles? Eles são aqueles que ouviram propriamente da boca do próprio Jesus. Porque quando Paulo vai escrever a carta aos Hebreus, ele já viveu a sua experiência com Deus, os discípulos já tiveram o Pentecoste, Jesus já ressuscitou, já mandou o Espírito Santo, então é lá na frente. E o que Paulo está introduzindo na comunidade aos Hebreus é sobre aquilo que aconteceu. É por isso que Paulo vai dizer também nós, agora, no presente, como eles, no passado, eles fazendo uma menção àqueles que caminharam com Jesus, que tiveram a oportunidade de ver, de ouvir, de receber, também como eles, mas também nós como eles recebemos uma boa nova. A boa nova é a palavra de Deus. É o plano de Deus sendo concretizado na terra para a salvação do homem. Mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada na fé, naqueles que tinham ouvido. A palavra de Deus que foi proclamada para aquela geração gerou os discípulos. Dos discípulos foram se multiplicando e chegamos hoje aqui na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas da história também para cá, muitos se perderam, principalmente aqueles que tiveram ali a oportunidade de fazer uma escolha em vida. E a escolha da maioria ali no Calvário foi: crucifique Jesus e soltem Barrabás. A maioria escolheu no momento único e oportuno, no julgamento de Jesus, crucifica Jesus e solte Barrabás. Escolheram a morte. E eles que receberam de Deus essa graça. Hoje recebemos de Deus sendo motivado pela fé. Porque o ler a Bíblia é a motivação da fé. Eu não vivi com Jesus, mas sei que Ele existe pela experiência que Ele fez na minha vida. Por tudo que Ele fez na minha vida. Porque foram anos tentando mudar, foram anos tentando sair desse câncer da alma, foram anos tentando me libertar dos vícios e das drogas. Até hoje eu conheço pessoas que têm esse vício forte, tentam parar, mas recai. Sem Deus não vai. O ser humano que tenta parar de largar drogas e as bebidas, aqueles que têm, sabe, diga assim, voltados para isso mesmo, sem o poder de Deus, pode até ficar um tempo, mas cai. Eu não estou falando isso jogando uma praga ou desejando algo ruim para alguém da sua família.
É porque, sabe, a pessoa que passa ali 15, 20 anos na prática daquilo, se cria uma dependência e se cria uma abstinência. Cientificamente é comprovado que o corpo humano, ele vai depender dessa substância porque ela foi introduzida em todos os momentos da vida daquela pessoa. Quando ele estava alegre, ele usava droga e bebia. Quando ele estava triste, ele usava droga e bebia. Eu estou trazendo esses dois sentimentos de alegria e de tristeza para essa reflexão, para que a gente possa compreender. Porque em todo momento da vida, nós somos tomados por esses dois sentimentos, alegria e tristeza. E uma pessoa que passa uma boa parte da sua vida se alimentando disso, o corpo cria uma dependência. Então, cientificamente, nem sempre a ciência vai conseguir ajudar. Você não tem como parar de comer. O máximo que alguns conseguem aí é 24 horas. Vamos tirar o alimento e colocar o H2O, a água. A gente não consegue ficar um dia porque o corpo tem uma dependência porque já experimentou. Não tem como substituir a água por outra coisa. Ah, vou beber suco, mas contém água, é líquido. E mesmo assim não vai saciar sua sede. Você não tem como viver como um vegetariano, mudar seu cardápio da noite para o dia e dizer que seu corpo vai aceitar em uma boa. Tá dando para compreender? A mesma coisa acontece com as drogas. Não é Marconi que está ali dizendo isso. Mas quando tem a intervenção de Deus, quando tem a oração, o clamor da família por aqueles que não conseguem fazer por si, o próprio Deus também se manifesta. E a palavra está sendo bem claro. Muitos ouviram do próprio Jesus, mas passou despercebido. Nós também, como eles, recebemos uma boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhe adiantou por não ter sido acompanhados da fé naquele que tinha ouvido. Enquanto a nós que acreditamos, entramos em seu repouso, entramos na decisão de querer pertencer à família de Deus. E a partir do momento que essa decisão é tomada por mim, por você, o mundo já vai nos olhar de forma diferente. Porque você não compactua mais com a loucura, com a sedução, com a tentação daquilo que é pregado para mim, para você, que para sermos felizes não precisamos ser radicais, podemos conciliar Deus e o mundo. A nossa mente muda. E quando a nossa mente muda, por essa experiência da palavra de Deus, tudo em nossa volta vai mudando. A gente vai conseguindo observar, a gente vai conseguindo, perceber o plano espiritual de uma forma diferente. As coisas vão aparecendo na sua frente como se fosse um filme, porque você se abriu para Deus. Quando você se abre para Deus verdadeiramente, você começa a perceber o que está acontecendo. A maioria das vezes não é para você ir para a própria guerra, não. Mas Deus te dá a oportunidade de você ver, de você perceber, para que você não caia nas armadilhas, nas insídias e nas ciladas do demônio. Mas para aqueles que não querem viver segundo a fé, como vai dizer Paulo, vão se perder. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Isso não é o bastante. As obras de Deus estarem terminadas desde a criação do mundo, pois em certos lugares assim falou do sétimo dia. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E ainda novamente, não entrarão no meu repouso. Eu já estou aí lá pelo versículo 11. E aí Paulo, para finalizar, ele vem dizer: esforcemo-nos
Olha o plural novamente, dando um sinônimo de eu, de você, daqueles que são nossos irmãos em Cristo. Esforcemo-nos, portanto, por entrar neste repouso, para que ninguém repita acima o referido a exemplo da obediência. Paulo termina com chave. Esforcemo-nos, portanto, irmãos, para entrar neste repouso da presença de Deus e para que ninguém repita esse ato citado na leitura acima, no meu áudio acima, de caminhar escolhendo Deus e o mundo, para que não fique no meio do caminho, para que não se perca. Tá dando para compreender? O nosso Deus é um Deus de aliança, é o Deus de promessa, é o Deus que não é homem para mentir, é um Deus verdadeiro. As promessas de Deus, se você tomar posse, virá em sua vida, não como um passe de mágica. Aquilo que Jesus veio fazer, ele irá concretizar. O caminho é estar no repouso de Deus e em vida. Vai esperar morrer? Depois de morto você não faz mais nada. Depois de morto você não faz mais nada. E muitos têm ciência disso, têm consciência disso, mas preferem continuar no seu caminho. E quando se depara com um Marconi falando isso, quando se depara com outro missionário, com outro pregador da palavra de Deus falando isso, vai criar uma situação comigo como se o culpado fosse eu, por estar anunciando essa verdade. Eu estaria errado se eu me calasse diante daquilo que Deus derrama sobre mim e me dá o compreendimento se eu não falasse para você. Sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Além do seu irmão, eu quero ser o seu amigo verdadeiro. Além do seu irmão, filho do mesmo pai, eu quero ser o seu amigo verdadeiro. No passado eu tive muitas amizades ruins, muitas amizades falsas. E Deus hoje, depois que Ele me tira dessa Sodoma, dessa Gomorra, dessa Babilônia, Ele me introduz na primícias. E aqueles que eu vou me aproximando como amigos, eu vou apresentando para Deus. Porque um amigo verdadeiro faz isso. É só você dar uma olhadinha na leitura do Evangelho de hoje. Eu não vou fazer a reflexão, mas deixarei aí no grupo, que é o Evangelho de São Marcos 2:1-12, que vai dizer que Jesus, ao chegar em Cafarnaum, ele estava em casa, a multidão tomou conta daquela casa e 4 homens pegaram um paralítico para levar até Jesus. Eles perceberam aquela grande multidão, não tinha como passar, não tinha como chegar até Jesus. E aí resolveram subir pelo telhado. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a sair para fora da sua casa nesse momento. Olhe, dê uma volta na sua casa. Imagine aí 4 pessoas com um paralítico em uma maca deitado, querendo subir pelas paredes para chegar até o telhado, para descer ele até o telhado. Essa pessoa tem que ser, sabe? Não é especial não, essa pessoa tem que ser um amigo de verdade, porque no mundo que estamos vivendo hoje, a maioria das pessoas nos empurra para o precipício, com todo prazer, mas de ter essa atitude desses 4 homens do Evangelho de São Marcos hoje, olha, não tem como chegar até Jesus para levar ele, não. Vamos por aqui. E aí vão escalar, teologicamente falando, a casa não era nem de barro, nem de tijolo, ou pode ter sido barro, a Bíblia não fala sobre isso. Mas a teologia, claramente, para a geografia da época, vamos dizer que o telhado com certeza era de palha.
Vamos dizer que a casa poderia ser de palha ou de tijolos. Palha também eu acho que não, porque senão eles até invadiam ali pela palha, que é algo fácil de se desfazer, mas de tijolo, mas o telhado de palha. E aí subiram com aquele paralítico para levar ele até Jesus. Isso é o sinônimo de uma verdadeira amizade. Olha o que esses 4 homens compreenderam. O que Paulo fala em sua carta, que ninguém fique para trás. Os sãos, os coxos, os aleijados também não fiquem. Mas aqueles que não podem ir, aqueles que não conseguem ir, que eu e você, como filhos de Deus, a gente leve, vamos tomar pedrada, vamos ouvir calúnias, vamos ouvir coisas, mas não deixe que isso tome conta de você, porque a missão do que você está fazendo é maior do que aquilo que você vai ouvir. Que as suas atitudes sejam verdadeiras, seja para Deus, e ninguém te condene dizendo que você está errado, porque a sua atitude foi uma atitude justa e verdadeira diante de Deus. Está compreendendo? A briga é com o pecado, a briga é com o mundo, a briga é no plano espiritual. Talvez as pessoas que não conseguiram compreender essa dimensão que você hoje está vivendo e que esses homens estavam vivendo, de pegar um paralítico, subir pelo um telhado para apresentar Jesus, o mundo não entende essa proposta, não. Quando você tenta introduzir alguém, primeiramente na sua vida, no seu coração, independente como ela seja, independente das falhas, dos defeitos, você lembra que Deus te amou primeiro e também te aceitou você do jeito que você é. Mas não do estado que é para você ficar. Ele te acolhe, te aceita, para que você venha ter uma transformação. Mas no primeiro momento, ele te aceita para que ele possa transformar. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Deus, nunca mais é a mesma pessoa. Bote isso na sua vida. Se você ainda tem as divisões dentro de você, se você ainda consegue escutar mais a voz de Deus, você ainda não teve um encontro com Deus. E esses homens vão introduzir esse paralítico pelo telhado para que Jesus possa curar. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, diante dessa música, eu quero te convidar a você apresentar a sua paralisia nas mãos de Jesus. Se apresente diante desse áudio, diante dessa canção, Deus de aliança, Deus de promessa, que não te fez para sofrer, que não te fez para que tudo na sua vida desse errado. Apresente nesta manhã, Senhor, aqui eu estou prostrado aos teus pés, para te dizer, Senhor, que a tua promessa de salvação na minha vida irá se cumprir. Que a tua salvação, Senhor, irá acontecer, porque hoje eu me decido por ti. Eu quero adorar, Senhor, por aqueles que não adoram. Eu quero louvar por aqueles que não te louvam. Eu quero te exaltar, Senhor, por aqueles que não te exultam. Eu quero proclamar o teu nome, Senhor, por aqueles que não te proclamam, principalmente os da minha casa, os da minha família, Senhor. Aqui tem, Senhor, um servo teu, uma serva tua. Aqui tem, Senhor, um filho teu, uma filha tua. Restaura, Senhor, nesta manhã minha casa, restaura minha família, restaura, Senhor, as minhas forças, para que eu tenha força para ajudar a minha família, mas também aqueles que cruzam o meu caminho. Me dá um pensamento diferente. Manda teu Espírito Santo para que possa mudar a minha forma de falar, a minha forma de ouvir, a minha forma de entender. Manda, Senhor, nesta manhã do alto céu, o teu Espírito Santo, porque é promessa de renovo, é promessa de mudança, de transformação. Senhor, é graça tua que eu seja diferente. É graça sua, Senhor, que eu assuma o meu batismo. É graça tua, Senhor,
porque a água que foi introduzida na minha cabeça na pia batismal me fez um verdadeiro filho de Deus autêntico, e que hoje eu desperte, que hoje eu acorde para o batismo. Vem, Senhor, ao meu encontro. Eu creio, Senhor, nas tuas promessas. Eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse, Senhor, que o Senhor não é homem para mentir. Por mais que a vida, as pessoas dentro do meu relacionamento teve promessas que chegou ao fim, que chegou a esse desespero no relacionamento, que chegou ao final. O meu filho e a minha filha que não conseguem sair da bebida nem das drogas. O meu marido que ainda continua me agredindo quando bebe. O meu filho, minha filha, que não me escutam. Aquela questão na justiça, Senhor, que nunca sai. A minha arrogância, a minha ignorância. O problema financeiro que eu estou vivendo hoje, que eu estou passando, Jesus. O débito que eu contraí, que eu não sei como pagar. As preocupações que eu tenho carregadas, enfermidades, Senhor, das doenças que têm me consumido. Faz com que a tua mão, Jesus, faz com que a tua mão reine e que eu não esqueça de ti, Senhor. Porque isso que o meu irmão Marconi está falando nessa manhã, eu quero tomar posse, Senhor. Eu quero sentir o poder da tua mão, porque eu sei que você é um Deus de aliança. Mas, Senhor, que quando essa graça seja alcançada, eu não seja ingrato e me esqueça de ti. Não é uma barganha que você está fazendo nessa manhã com Deus, não. Diante dessa oração que eu estou falando para você, proclamando para você, tome posse, se apresente na mão de Jesus. Se for necessário, volte e repita esse áudio para ouvir essa oração. Mas Deus irá fazer na sua vida. Se a sua fé, a nossa fé, for do tamanho de um grão de mostarda, iremos remover montanha. Mas Deus conhece os nossos corações. Ele conhece do que somos capazes e do que não somos. Deus de aliança, Deus de promessa, quer lhe introduzir hoje no seu repouso, na sua presença. Decida-se, meu irmão. Decida-se, minha irmã. Não espere passar o ano todo para chegar novamente no final do ano você fazer o que você já fez agora. Olha, há pouco tempo dizendo que para Deus que ia mudar e as coisas nem começaram a caminhar ainda. E você, sabe, já tem vindo aí visto o desespero. Tá na hora de assumir a sua promessa. Tá na hora. Você sabe que é com você. A promessa que você fez a Deus é com você. Tá na hora de assumir. Nosso Deus é o Deus de aliança. Ele não quebra a sua aliança. Ele permanece fiel. Nós caímos, nós erramos, mas precisamos pedir a graça. Senhor, me perdoa porque eu não consegui cumprir essa meta, porque é graça viver o amor ágape. É graça de Deus sermos primícias, não porque você faz parte da comunidade ou não faça parte da comunidade. Ser primícias é colocar Deus como primeiro em tudo e que ninguém tire isso de você. Amém, igreja? Amém, meus irmãos?